Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Meus irmãos, nos domingos deste mês de abril, especialmente à noite, nós vamos refletir aqui em nossa igreja sobre algumas perguntas feitas pelo Senhor Jesus, conforme estão registradas nos evangelhos. Há o registro de pelo menos 100 perguntas que tenham sido proferidas pelos lábios de Jesus nos 4 evangelhos. E neste domingo e nos 3 domingos seguintes, nós vamos olhar para pelo menos 4 dessas perguntas feitas por Jesus. Mestre por excelência que ele era, ele usou muitas vezes as perguntas como uma estratégia didática para transmitir os seus ensinos. E com frequência são as perguntas que nos provocam a uma reflexão e trazem também à nossa vida um despertamento. E nesta noite nós vamos refletir sobre o que queres que te faça? Essa foi uma das muitas perguntas proferidas por Jesus. E eu convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, aonde leremos dos versos 46 aos 52. Esse texto nos conta sobre uma conversa de Jesus com um homem cego de nascença. Este homem fora curado por Jesus. E esta pergunta que queres que te faça, ela está inserida nesse contexto desse milagre realizado por Jesus. Marcos capítulo 10, versos 46 até os 52. Assim nos diz a palavra de Deus. E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíram de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Imagine você diante de Jesus, o Filho de Deus, e ele te fazendo esta pergunta: que queres que te faça? O que você quer que eu faça para você? Meus irmãos, eu creio que esta pergunta, ela é, de fato, uma pergunta muito atraente. Imaginemos Jesus dizendo para cada um de nós aqui nesta noite: o que você quer que eu faça para você? Antes de prosseguir, eu preciso pontuar 3 considerações a respeito dessa pergunta. E a primeira é que essa pergunta não quer dizer que Jesus é uma espécie de gênio da lâmpada para realizar todos os nossos desejos. Não, essa pergunta não é isso.
Essa pergunta também não significa que Jesus fará tudo o que nós queremos que Ele faça. Isso precisa ficar também muito claro. E ainda que essa pergunta, ela não é antropocêntrica, ou seja, ela não é sobre o homem. Pelo contrário, ela é uma pergunta totalmente cristocêntrica. Cristo é o centro, Ele é o foco. Se tem alguém que vai fazer alguma coisa e pode fazer alguma coisa, esse alguém não é o homem, é Jesus. Por isso, Ele está no centro desse texto. Contudo, muito embora essa passagem não garanta que Jesus fará tudo aquilo que queremos, esse texto da Escritura, ele é extremamente animador e confortante. Pense você em algumas necessidades legítimas que você possa ter. Talvez necessidades físicas. Quem sabe a recuperação da saúde sua ou de alguém. Quem sabe a necessidade de ter um pouco mais de saúde. Ainda dentro de necessidades de natureza física, quem sabe você tem a necessidade de ter mais recursos, e quem sabe recursos financeiros. Talvez seja a necessidade de ter um emprego com um ganho melhor, ou talvez de ter mais renda em seus negócios. Ou ainda pensemos em necessidades de natureza emocional. Quem sabe você tem vivido um tempo de angústias, um tempo de desânimo, de tristezas, talvez sofra de algum trauma, talvez o passado deixou algumas marcas, algumas sequelas. Quem sabe você vive um tempo de depressão, vive um tanto deprimido. Pensemos ainda em necessidades de natureza relacionais. Talvez a necessidade seja de uma restauração no casamento. Talvez seja uma necessidade de uma restituição do próprio casamento. Quem sabe a necessidade seja a nível de melhorar o relacionamento pais e filhos. Talvez a necessidade seja de que haja mais paz dentro de casa. Ou ainda, quem sabe, hajam necessidades de abrangência espiritual. Talvez pecados dos quais ainda não se sinta perdoado. Talvez falte uma paz espiritual, uma paz interior. Talvez ainda haja dúvidas acerca da salvação. Quem sabe a necessidade seja de ser alguém com mais fé, com mais amor, mais alegre, mais paciente. Quem sabe a necessidade seja ter mais domínio próprio. Ou ainda, quem sabe, a necessidade espiritual seja a salvação de alguém da família, talvez um esposo, a esposa, um filho. Pense que nesta noite Jesus está dizendo a você: que queres que te faça? E talvez alguma ou algumas dessas necessidades aqui mencionadas possa ter a ver com a sua situação hoje. Que queres que te faça? Você crê que ainda hoje Jesus faz esse tipo de pergunta? Sim, eu creio. Eu creio que Jesus ainda hoje faz esse tipo de pergunta. Aliás, eu digo mais para você, eu creio que diariamente, quando nós acordamos e colocamos os nossos pés no chão, aquilo que nós devemos fazer sempre, que é buscar a orientação de Deus para aquele dia, para a gente viver a vontade de Deus para cada dia. Eu creio que a cada dia, Jesus também pela manhã nos diz: que queres que te faça? Pense na abrangência disso para a nossa vida diária.
Todos os dias a gente ouvindo de Jesus, Ele nos perguntando: que queres que te faça? O texto nos conta como aquele homem que era cego desde que nasceu, aquele homem que vivia sozinho até então, como este homem teve a sua vista curada, a sua sorte mudada e a sua história transformada. Eu lembro novamente que essa passagem não traz garantias de que Jesus fará tudo o que quisermos. Isso tem que ficar bem claro. Mas a maneira como Jesus transformou a vida deste homem inspira-nos, pois ainda hoje ele nos faz esta mesma pergunta: que queres que te faça? Todavia, antes de respondermos a Jesus o que nós queremos que ele nos faça, eu quero tomar alguns minutos para refletirmos sobre algumas lições muito importantes contidas nesta passagem. E isso vai nos ajudar e vai nos preparar para respondermos corretamente a pergunta que Jesus nos faz hoje: que queres que te faça? Em primeiro lugar, como primeira lição desta passagem, eu gostaria de destacar esta lição: a vida é uma estrada de muitas oportunidades que não podem ser desperdiçadas. Conta-nos o verso 46 que Jesus, os discípulos e uma multidão, eles foram para Jericó. Está aí no verso 46. E quando ele, Jesus e os seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, vamos parar por aqui para a gente refletir sobre isso. O texto está nos contando que Jesus, os discípulos e uma multidão estiveram na cidade de Jericó de viagem, passaram pela cidade e eles estão saindo da cidade. Que viagem foi essa que Jesus estava fazendo? Jesus estava indo a Jerusalém para a grande festa anual da Páscoa. Ele estava passando por Jericó. E é importante nós considerarmos esse contexto do texto. A viagem de Jesus a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Porque esta não foi uma viagem qualquer. Esta foi a última vez que Jesus se dirigiu a Jerusalém. Ele estava passando por Jericó, como de costume. Jericó era conhecida naquele tempo como a cidade das palmeiras. Era uma cidade de muita área verde, de muitas árvores e muitas sombras. A cidade de Jericó, ela ficava a cerca de 27 quilômetros da cidade de Jerusalém. Ela ficava um pouco abaixo, aliás, bem abaixo. Jericó ficava antes de Jerusalém, cerca de 27 quilômetros, subindo para Jerusalém, uma altitude nada menos do que de Jericó para Jerusalém, de 1.000 metros de altitude. Jericó era a cidade onde os viajantes que estavam em direção a Jerusalém, eles faziam a sua parada para tomar um novo fôlego, para se reabastecerem de provisões de alimento e retomarem a sua caminhada rumo a Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém e é a sua última viagem. Aquela foi a última vez que Jesus passaria por Jericó. Em Jerusalém, naquela mesma semana, Jesus seria preso, condenado e pregado numa cruz. E o verso 46 nos diz que junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. E quando ele ouviu, diz o verso 47, que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja bem, este cego, ele não sabia, mas aquela era a última oportunidade dele estar com Jesus. A última oportunidade.
e ele não desperdiçou essa oportunidade. Ele não sabia que seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. Mas mesmo sem saber, ele aproveita essa oportunidade que a vida lhe proporciona. Meus irmãos, as oportunidades muitas vezes parecem ter asas e se não as agarrarmos, nós podemos perdê-las definitivamente. Nós nunca saberemos se a oportunidade que temos agora será a última da nossa vida. Nós não sabemos até quando nem quantas oportunidades ainda teremos. Este cego, este homem, morador de Jericó, que tornara-se um mendigo, que vivia às custas de esmolas, vivia na rua, ele não perde a última grande oportunidade da sua vida. A palavra de Deus nos adverte severamente em Efésios 5:15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Este homem pode muito bem ser chamado de sábio, porque ele não perdeu a grande oportunidade de sua vida. Deixe-me te perguntar, na estrada da vida, diante das oportunidades que a vida tem lhe proporcionado, o quanto você tem aproveitado tais oportunidades? Ou melhor, como você tem aproveitado as oportunidades que a vida tem lhe oferecido? Há um texto da Bíblia que eu não canso de repeti-lo para mim mesmo. Hebreus 9:27 nos diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto nos lembra que nós morreremos uma vez. Isso significa que nós temos apenas uma vida para vivermos. Nós não teremos uma outra chance, nós não teremos uma outra oportunidade. Você nunca mais terá 5 anos de vida novamente. Você nunca mais terá 15 anos, 18, 21. Porque viver é uma oportunidade única. Por isso, cada momento da vida é uma oportunidade única, é singular. Esse momento, agora, é um momento único. Você nunca mais terá essa oportunidade que está tendo nesta noite. Oportunidade de ouvir a voz de Deus exatamente neste momento. O versículo 47 nos diz que o cego ouviu que era Jesus. Ele só ouviu porque, ao invés de ficar em casa sentado, lamentando, estrategicamente ele se pôs à beira do caminho. John Charles Riley, ele lembrou que aqueles que insistem em se manter dentro de suas casas, especialmente aos domingos, ele diz, está perdendo as melhores oportunidades de sua vida. E disse ele, permanecer ociosamente em casa no domingo, não procurando ir a um lugar onde podemos ouvir a pregação da palavra de Deus, ele disse, é uma presunção e não uma fé bíblica. A oportunidade de ouvir aquilo que Deus quer ministrar sobre as nossas vidas é exatamente aqui, neste lugar. A cada encontro que acontece aqui, seja pela manhã, seja pela noite, são oportunidades que Deus nos dá de ouvirmos a voz de Jesus por meio da palavra de Deus. Sabe por que eu não abro mão de estar aqui toda vez que há culto? Porque eu não quero desperdiçar a oportunidade de hoje. Porque hoje é um tempo oportuno. E aquele cego Bartimeu,
Ele não perdeu a grande oportunidade, deixou a sua casa, deixou onde vivia e se colocou naquele dia estrategicamente à beira do caminho para ouvir sobre Jesus. E pôde ouvir a voz dele. Oportunidade de entregar a vida a Jesus. Essa passagem nos mostra um homem que, reconhecendo a sua necessidade espiritual acima de tudo, ele não perdeu a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de reconhecer quão pecadores nós somos e como carecemos do perdão de Deus. Temos a oportunidade de crer em Jesus e viver uma nova vida cheia de propósito. Temos hoje a oportunidade de buscar mais a Deus. Temos a oportunidade de se encher cada dia mais e mais do Espírito Santo. Por isso que é prudente lembrar-se do conselho de Isaías, quando disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e buscai-o enquanto está perto. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Por isso que a primeira grande lição, antes de respondermos à pergunta de Jesus sobre o que queremos que Ele nos faça, é que a vida é uma estrada de muitas oportunidades que não podem ser desperdiçadas. Eu gostaria de que você se lembrasse de que o ontem já foi, o hoje está presente, mas o amanhã ele não está garantido a ninguém. Por isso que as oportunidades de hoje devem ser aproveitadas e jamais desperdiçadas. O cego de Jericó, ele não desperdiçou a última grande chance que teve em sua vida de ser curado e ser salvo por Cristo Jesus. A segunda lição desta passagem é a seguinte: viver é fazer constantemente nossas próprias escolhas e tomadas de decisões. O verso 48, ele é muito digno de atenção. Diz o verso 48 que este cego que estava à beira do caminho, ele ouviu que Jesus estava passando e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o verso 48 nos diz que muitos o repreendiam para que se calasse. Eram pessoas dizendo: fica quieto, ceguinho. Vê se enxerga. Jesus está muito ocupado, ele não te dará atenção. Nós não sabemos quem eram essas pessoas, mas pelo que vemos, era gente insensível, gente fria, gente mesquinha. E esse homem, alguém com um passado marcado pela dor e pelo sofrimento, se depara agora com pessoas que estão tentando fazê-lo se calar e não mais insistir em que Jesus lhe desse atenção. Este homem era alguém que possuía muitas marcas em sua vida. E talvez uma das marcas mais tristes que ele possuía era o fato de ele não ter nem mesmo um nome. Apesar de parecer aí no texto e constar aí o nome Bartimeu, mas Bartimeu nunca foi nome próprio de ninguém. Bar significa filho, e Timeu era o nome do seu pai. E este homem cego, sabemos lá que idade ele tinha a essa altura da vida, mas ele nunca teve um nome próprio. Ele era considerado o filho do fulano de tal, era o filho do Timeu. Era alguém que ninguém dava muita coisa por ele. Sendo cego, se tornou mendigo. Sendo mendigo, era alguém que não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha amigos, não tinha valor próprio. Certamente que este homem carregava não apenas a sua capa, mas também os seus complexos, os seus traumas, as suas feridas do passado. E se teve alguém que tinha de tudo para viver como vítima, era esse homem. Esse homem poderia se considerar uma vítima da vida porque ele nasceu cego.
Poderia se considerar uma vítima da família, porque a família parece que não o ajudou. Poderia ser considerado uma vítima religiosa por ter sido abandonado pelos religiosos de sua época. Uma vítima da sociedade porque vivia à beira, à margem, ou seja, marginalizado. Esse cego não pôde fazer determinadas escolhas na vida, escolhas que nem eu e nem você também não podemos fazer. Ele não pôde escolher em que condições nascer, quais situações viver, mas uma escolha ele pôde fazer: se fazer de vítima ou se tornar um autor da sua própria história. Ele pôde fazer uma escolha, a escolha de reclamar de bullying. Aliás, hoje é o Dia Nacional do Bullying. Ele pôde escolher ou reclamar de bullying de pessoas que o destratavam, o desprezavam, ou olhar para dentro de si, pelos olhos da fé, e entender que ele nasceu para agradar a Deus. Ele pôde escolher chorar a vida toda ou se alegrar com a vida. Nós vivemos hoje numa sociedade onde há uma síndrome do vitimismo. Pessoas que não fazem por reclamar da vida e se posicionam como vítimas da vida. Vivemos hoje num tempo de uma geração cheia de mimimi. Essa passagem da Bíblia nos ensina que ninguém precisa viver se vitimizando. Porque viver é fazer constantemente nossas próprias escolhas e decisões. E por isso que até mesmo quando tentaram impedir este homem de se aproximar de Jesus, diz-nos o texto que ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Havia no coração de Bartimeu, deste cego, filho de Timeu, o desejo de mudar de vida. Tentaram impedi-lo, tentaram de alguma maneira fazê-lo desistir, tentaram colocar ele para baixo, dizer: olha, você não deve incomodar Jesus, porque ele não vai perder tempo com você, você é alguém que não vale a pena parar para poder nem mesmo conversar com você. Mas apesar disso tudo, ele foi perseverante, foi decidido e determinado. Porque o seu desejo de mudar de vida era maior do que qualquer obstáculo que ele tivesse que enfrentar. Perseverança, algo tão fundamental para as mudanças significativas em nossa vida. E foi em resposta a esse coração perseverante do cego, que no verso 49 nós lemos que Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo para ele: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Não importa o seu passado, não importa o que a vida lhe causou, não importa o que lhe fizeram ontem, nem importa o que pensam sobre você. Importa que nesta noite Jesus manda te chamar e ele manda te dizer: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Amém? Esta é a segunda lição que esta passagem nos ensina. Viver é fazer escolhas constantemente. É fazer nossas próprias escolhas. É tomar as nossas próprias decisões. Entender que ninguém, absolutamente ninguém, mais terá o direito de escolher por nós, mas cai sobre nós a responsabilidade pelas nossas escolhas. Talvez você venha de uma origem ou nasceu numa circunstância em que não se pôde fazer muitas escolhas, mas você pode escolher hoje como será a sua vida daqui para frente. Você não precisa se colocar como uma vítima da vida, da família, da perseguição de alguém, do desprezo de outros.
você pode fazer as suas próprias escolhas e tomar as suas decisões. E então nós chegamos à terceira lição que esta passagem nos aponta. A fé é a atitude que move a vida de quem se entrega de corpo e alma a Jesus. Este cego nunca tinha visto um milagre. Ele nunca tinha visto Jesus. Mas o verso 47 diz que ele ouviu. E como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir as palavras de Cristo, então ele creu. Este cego é uma referência do que é viver pela fé. Hebreus 11 diz que fé é o firme fundamento de crer naquilo que não se vê. E pela fé esse cego viu Jesus, o Filho de Deus. Este cego não via as cores, ele não podia distinguir pelo olhar um quadrado de um círculo, ele não conseguia ver o brilho do sol, nem a maravilha de uma noite de lua cheia. Ele não podia ver a diferença de um rosto triste para um rosto alegre. Ele não podia ver o que a multidão que estava ali junto dele podia ver. Mas ele viu algo que poucos viram. Ele chamou Jesus de Filho de Davi. Ele estava dizendo, Jesus, esse filho da Maria de Nazaré, ele não é uma pessoa qualquer. Ele é alguém que foi prometido há muitos anos atrás para vir a este mundo, para resolver o principal problema da humanidade, que não é a cegueira física, não é o bullying, não é o desprezo, não é a dor, não é o sofrimento, não é o conforto, não é nada dessas coisas. O grande problema da humanidade se chama pecado. E quando este cego diz, Filho de Davi, ele tem consciência de que este homem não é um homem qualquer. Ele é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo como o Messias, como o Salvador da humanidade. Ele viu Jesus como Filho de Deus, pela fé, apesar de ser cego fisicamente. Pela fé, ele deu um salto e se levantou. Diz o verso 50 que quando lhe disseram, olha, coragem, levanta-te, ele te chama. Verso 50, lançando de si a sua capa, ele levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Vale lembrar que ele ainda é cego fisicamente, mas espiritualmente este homem, ele já consegue enxergar. Alguém disse que este cego, ele transcendeu a psicologia dos cegos, porque cegos não pulam, cegos não saltam, cegos apalpam. Mas ele ainda cego, ele dá um salto e ele se levanta e se dirige a Jesus. Alguém disse que a fé é um salto no escuro, mas para este cego, fé é um salto nos braços de Jesus. Esse salto fala da prontidão com que devemos correr para Jesus. E é isso que ele faz. Mesmo ainda com os olhos vendados, sem conseguir enxergar o mundo físico, mas ele se dirige a Jesus, ele não está apalpando nada, não tem ninguém o segurando, não há nenhuma muleta, não há nenhum cachorro o guiando, mas ele se dirige a Jesus pela fé. E pela fé ele assume a sua posição pessoal sobre Jesus. É quando Jesus lhe pergunta, que queres que te faça? Nesse ponto ele já é um crente. Nesse ponto ele já está salvo. Neste momento, conseguindo a sua cura física ou não,
ele já alcançou a maior de todas as bênçãos, que é a cura espiritual. Seus pecados já estão perdoados. Se ele morre cego fisicamente, ele está preparado para viver a eternidade no céu. Jesus lhe pergunta: que queres que te faça? Ele, ainda cego, respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Ele, que tinha usado anteriormente 2 vezes o título messiânico Filho de Davi para se dirigir a Jesus, agora ele diz: Mestre. Ele faz aqui a sua declaração pessoal de fé em Jesus. É isso que acontecerá aqui nesse templo no próximo domingo. Pessoas vão declarar a sua fé em Jesus por meio do batismo. Pessoas vão declarar que são agora seguidoras de Jesus. Não basta estar na multidão, não basta frequentar um grupo de pessoas, não basta saber quem é Jesus, é necessário assumir a nossa posição pessoal de fé em Jesus. E mediante isso, o Senhor Jesus lhe responde: vai, a tua fé te salvou. Jesus ainda não falou de cura física. E Jesus nem mesmo disse sobre a cura física. O verso 52 conclui dizendo que imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus diagnosticou uma doença mais grave e mais urgente do que a cegueira e o curou antes dessa enfermidade, dessa doença, que é o pecado. E Jesus o salvou. Você está salvo. Jesus estava dizendo para aquele cego: olha, se você for curado, tudo bem, mas se não for, isso não fará a menor diferença, porque você já está salvo. E ele foi salvo por Cristo, mas foi agraciado mais do que isso por Cristo, sendo curado da sua cegueira. E diz o texto que este cego foi seguindo Jesus pelo caminho agora como um ex-cego. Gratidão e prova da conversão. Ele não queria só a bênção. Na verdade, o que ele queria mesmo era o abençoador. E ele seguiu a Jesus para onde? Ele não seguiu a Jesus para um passeio. Ele seguiu a Jesus para Jerusalém. Ele seguiu a Jesus para a cidade aonde Jesus viria a chorar quando entrasse naquela cidade, lamentando a perdição das pessoas. Ele seguiu a Jesus quando Jesus seria preso, sentenciado, condenado e pregado numa cruz. Ele seguiu não uma estrada atapetada, mas um caminho juncado de espinhos. Ele seguiu não o caminho da glória, mas o caminho da cruz. E este é o último milagre de cura registrado na Bíblia Sagrada, feito por Jesus. Nele, Jesus demonstrou o seu amor, sua misericórdia e a sua graça. Finalmente, meus irmãos, eu quero voltar à pergunta que nos sugere o tema desta mensagem. Que queres que te faça? Essa é a pergunta central nesse texto. Há algo que você quer que Jesus faça em sua vida? Você que está aqui nesta noite, você que está aqui neste templo, existe algo que você tem a pedir a Jesus nesta noite? Nesta noite ele te pergunta, ele pergunta a mim, pergunta a cada um de nós: que queres que te faça? Tem algo que você quer dizer para Jesus, que você deseja que Ele faça?
Se tem, que bom, beleza. Na verdade, quem não tem, não é mesmo? Mas antes de dizermos o que queremos, nós precisamos lembrar o que Ele quer. E eu queria lembrar duas coisas aqui, que foram ditas até este momento. Que Jesus quer que não desperdicemos as oportunidades da graça. A maior de todas as oportunidades de hoje é respondermos positivamente à palavra de Deus. A Bíblia mesmo nos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que Deus está falando ao seu coração nesta noite? Como Deus tem falado a você hoje, a partir deste encontro de hoje à noite? Jesus quer que não desperdicemos as oportunidades da graça. Ele quer também que façamos nossas próprias escolhas e corajosamente tomemos nossas decisões. Fazermos nossas próprias escolhas e tomarmos nossas decisões. Decisões corajosas. Decisões de um salto, nos dirigirmos a Jesus e nos dispormos a segui-lo. Nos seguirmos a Ele por que caminho Ele nos vem a conduzir. E para isso a gente deve abandonar tudo aquilo que possa estar nos impedindo. Diz o texto que aquele cego, ele abandonou a sua capa. Talvez durante muito tempo ele tenha se agarrado àquela capa como sendo a sua fonte de segurança, o seu abrigo, sua proteção. Mas ele pôde perceber em muitos momentos que aquela capa nada era mais nem menos do que uma capa suja, pesada, que não podia lhe trazer qualquer esperança. Talvez a sua capa seja o orgulho, talvez a capa de alguém seja a sua tradição, talvez seja o seu medo, a sua dúvida, talvez seja a timidez, a vergonha, a culpa, talvez seja até mesmo a incredulidade, a falta de fé. Mas nesta noite devemos escolher e tomar a decisão corajosa de deixarmos para trás toda e qualquer capa e aceitarmos o convite que Jesus nos faz nesta noite. Ele te chama, e não importa quem você seja, não importa se você foi desprezado, não importa se você se acha indigno, não importa os erros que você possa ter cometido no passado, Ele manda chamá-lo nesta noite para um recomeço, e Ele espera uma resposta de fé. Por isso tenha coragem, levante-se, pois Ele te chama. Ele te chama para viver uma nova vida a partir de hoje. Deixe as lamúrias no passado, deixe os traumas para trás, e então finalmente Ele te pergunta: que queres que te faça? Que queres que te faça? Talvez você queira que Jesus cure alguém enfermo na sua família, ou até mesmo você, quem sabe, está precisando de uma cura física. Talvez você queira que Jesus lhe abra uma porta de trabalho. Talvez você queira que Jesus lhe permita ter a condição de estudar e se formar.
Talvez você queira que Jesus lhe ajude a passar num concurso. Talvez você queira que Jesus salve a sua família. Talvez você queira que Jesus traga os seus filhos de volta. Quem sabe você queira que Jesus salve o seu esposo. Talvez você queira que Jesus te liberte dos traumas. Quem sabe você queira que Jesus perdoe os seus pecados, que a cada dia parece que se tornam um fardo pesado. Talvez você queira que Jesus traga mais paz para dentro do seu lar. Talvez você queira que Jesus restaure o seu casamento. Quem sabe você queira que Jesus traga mais alegria para a sua família. Quem sabe você queira que Jesus devolva o primeiro amor à sua vida cristã. Eu não sei o que você quer que Jesus te faça, mas eu quero dizer para você que seja o que for, nesta noite Ele te chama. Ele te chama para renovar, Ele te chama para restaurar, Ele te chama para reviver e amar, Ele te chama para você ser uma nova criatura, seguindo Ele pelo caminho. Se há algo que você queira que Jesus faça, que queres que te faça? Eu gostaria de convidá-lo a ter a coragem de se levantar e vir aqui à frente ao altar do Senhor. Você não precisa dizer a mim o que é, mas você pode dizer a Ele, porque Jesus está aqui. Da mesma maneira que Ele estava naquele dia passando pelas estradas empoeiradas de Jericó, eu creio piamente que Ele está aqui nesta noite. E se há algo que você queira que Jesus faça, nesta noite Ele te pergunta: que queres que te faça? Eu quero convidar você a sair do seu lugar, a se levantar e corajosamente vir aqui. Você vai dizer para Ele, não para mim. Você pode dizer para Ele: Jesus, eu quero que o Senhor faça isso. Ser bem específico naquilo que queremos de Jesus. Aquele cego já estava salvo, mas ele não perdeu a oportunidade de abrir o seu coração e dizer: que eu volte a ver, que eu veja. Seja o que for que você queira que Jesus te faça, tenha fé, levante-se, pois Ele te chama. Eu creio que Ele ainda faz milagres, eu creio que Ele tem poder, e Ele tem transformado vidas, Ele tem restaurado famílias, Ele tem resgatado pessoas, Ele tem operado milagres na vida de tantos. E quem sabe vai ser nesta noite que Ele vai responder um pedido seu, uma oração que você estará fazendo. Nós vamos dentro de alguns instantes orarmos, mas antes eu gostaria de fazer uma declaração juntamente com os irmãos.
Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Nesta noite podemos ouvir a tua voz falando aos nossos corações. O Senhor nos pergunta aqui e agora: que queres que te faça? O Senhor sabe muito bem quais são as nossas necessidades e aquilo de que precisamos. Mas quando o Senhor nos lança essa pergunta, que queres que te faça? O Senhor abre-nos a oportunidade de declararmos o quanto nós necessitamos de Ti. Sem Ti realmente nada somos, sem Ti nada nós podemos fazer. Mas, Pai, nesta noite nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Da mesma maneira que aquele cego naquele dia disse para Jesus declaradamente qual era a sua necessidade. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti nesta noite. Quando o Senhor nos pergunta: que queres que te faça? Ó Deus, eu creio que há aqui irmãos e irmãs dizendo para o Senhor, dizendo que há uma necessidade física, ó Pai, em sua vida, talvez a cura de uma enfermidade, talvez, Senhor, mais recurso material. Ó Deus, que o Senhor possa atender os pedidos dos teus filhos. Talvez haja alguém nesta hora dizendo que há uma necessidade emocional, talvez haja traumas de um passado de dor e sofrimento, talvez alguém que no passado sofreu por algo que lhe fizeram. Mas, Pai, nesta noite nós te pedimos que haja, Senhor, libertação, que esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, possamos avançar para o alvo que está diante de nós, que é seguir a Cristo. Senhor, que haja, ó Deus, que haja saúde emocional na vida de cada um de nós. Senhor, que tudo aquilo que possa estar trazendo dificuldades em nossas emoções, seja em nome de Jesus, ó Pai, seja curado para a honra e glória do Teu nome. Senhor, talvez haja necessidades relacionais, quem sabe, Senhor, um casamento que está precisando ser restaurado, Senhor. Quem sabe há aqui alguém que está decidido a se separar. Ó Deus, tem pensado nesses últimos tempos a jogar tudo para o alto e desistir. Ó Deus, nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus, que haja restauração, que haja recuperação, Senhor. Assim como já temos presenciado tantos milagres, casais que estão se reencontrando novamente, cônjuges se perdoando, Pai, que haja restauração. Senhor, que haja também restauração no relacionamento pais e filhos. Quem sabe há aqui algum pai, algum filho que há tempo não fala um com o outro, mas, Pai, no nome de Jesus, cura, ó Deus, esse relacionamento. Ó Deus, talvez seja uma necessidade espiritual, talvez alguém que está carregando ainda um peso do pecado, quando Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Senhor, que haja, Senhor, nesta noite perdão, que haja, ó Deus, refrigério na alma daqueles que sentem ainda-se culpados. Senhor, cura-nos espiritualmente. Ó Deus, seja qual for a necessidade, nós estamos nesta noite respondendo diante do Senhor. Faça isso, ó Pai, em nossa vida. O Senhor nos pergunta: que queres que te faça? E nós estamos abrindo o nosso coração, estamos entregando tudo em Tuas mãos e dizendo: Senhor, cura, restaura, revigora, renova as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra tem quebrantado os nossos corações e que haja uma nova vida a partir desta noite para cada um de nós. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.